Olá! Hoje o nosso papo é sobre um dos pilares da teologia, a doutrina da criação. A gente vai fundo para entender o que ela significa de verdade, sempre com base nos textos teológicos que fundamentam essa ideia. Pois é. E olha, toda grande doutrina, no fundo, nasce de grandes perguntas, né? E aqui as perguntas são, bem, as maiores de todas. Por que, como e quando o universo passou a existir? É exatamente para responder a essas inquietações que a doutrina da criação existe. E a resposta, o coração dessa doutrina, cabe em uma única frase. A ideia é a seguinte: Deus criou o universo inteiro a partir do nada. Essa criação era, na sua origem, muito boa e o propósito de tudo isso era a glória dele. Parece simples, né? Mas cada pedacinho dessa definição é uau, super profundo. E é isso que a gente vai desmembrar agora. Ok, para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa. Vamos começar com a essência da criação. Depois, a gente coloca essa visão lado a lado com outras ideias. Em seguida, damos um zoom na criação da humanidade, passamos pela famosa discussão entre fé e ciência e, por fim, chegamos no grande porquê de tudo. Então vamos lá, começando pelo começo mesmo. O grande pilar de toda essa doutrina é uma ideia com o nome em latim, criação ex nihilo. É uma expressão chique para dizer a partir do nada. E acredite, esse conceito ele muda completamente o jogo. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que antes de Deus começar a criar, não existia nada, nenhum material, nenhuma matéria-prima flutuando por aí. Só Deus. E a consequência disso é gigantesca para a ideia de soberania divina. Pensa bem, significa que tudo, mas tudo mesmo, da menor poeira cósmica à maior das galáxias, só existe por um motivo, porque ele quis. E para a gente ter uma noção do quanto essa visão é diferente, vale a pena colocá-la em perspectiva, sabe? Comparar com outras grandes explicações filosóficas sobre a origem de tudo. Vamos ver o que acontece nesse embate de ideias. De um lado, a visão bíblica, que diz que Deus está fora da criação, é transcendente, mas ao mesmo tempo super envolvido nela, é imanente. E do outro lado, o materialismo. Para essa visão, o universo físico é a única coisa que existe e ponto final. Não tem espaço para um criador, a matéria é a rainha de tudo. Agora, vamos comparar com o panteísmo. A ideia aqui é que o universo é Deus, que tudo é uma parte de Deus. A visão bíblica bate de frente com isso. Ela diz, não, Deus é distinto da sua criação. Ele não é a árvore, ele não é a estrela. Ele é quem criou a árvore e a estrela. É um ser pessoal separado de sua obra. E tem também o dualismo. Essa filosofia imagina o universo como um cabo de guerra eterno entre duas forças, tipo Deus e a matéria, ou o bem e o mal. A doutrina da criação chega e diz, opa, não são duas forças não. Existe uma única fonte suprema de todas as coisas, e essa fonte é Deus. Por último, o deísmo. Sabe aquela imagem do Deus relojoeiro, que cria o mundo, dá corda e vai embora? Essa é a ideia do deísmo. Mas a visão bíblica é o oposto disso. Deus não só criou tudo, como ele continua ativamente envolvido, sustentando a existência a cada segundo. Beleza. Já vimos o quadro geral. Agora a coisa fica mais pessoal. Vamos dar um zoom e focar em como essa doutrina enxerga a origem da humanidade. E, segundo ela, esse foi um momento bem especial na criação. A fonte aqui é bem clara. A criação da humanidade não foi um acaso. Adão teria sido formado diretamente do pó da terra, Eva da costela de Adão. A descrição é a de um ato quase artesanal, sabe, íntimo, deliberado. E é isso que colocaria os seres humanos numa categoria à parte, como únicos, criados à imagem de Deus, diferentes de todo o resto. E claro, falar sobre criação nos leva direto para um campo, digamos, minado. Aquele debate super intenso entre fé e ciência. Então, vamos respirar fundo e explorar os pontos de tensão que o material de base levanta. E o ponto central do conflito, de acordo com a fonte, é este. De um lado, a gente tem a teoria da evolução, que se baseia em mutações aleatórias, um processo sem um rumo definido. Do outro, a gente tem a ideia de um design inteligente, de um ato de criação com propósito, intencional. O argumento apresentado é que essas duas ideias não conversam, são vistas como fundamentalmente incompatíveis.
O material que a gente está analisando também traz alguns argumentos que são levantados no meio científico contra a teoria darwiniana. Coisas como a complexidade irredutível, a ideia de que alguns órgãos são complexos demais para terem evoluído passo a passo, e também a questão dos fósseis de transição, que, segundo esses argumentos, não seriam tão claros assim no registro geológico. Agora, um ponto super interessante. Nem todo mundo que acredita na criação concorda sobre a idade da Terra. Basicamente, existem duas grandes correntes. A da Terra jovem, que entende os dias da criação como dias literais de 24 horas, e a da Terra antiga, que vê esses dias como longos períodos de tempo. O legal é que a fonte apresenta as duas visões, mostrando que esse é um debate que acontece dentro do próprio campo evangélico. Ok, a gente já viu o como e o quê. Mas agora chegamos na pergunta de $1 milhão, talvez a mais importante de todas. Por quê? Para que tudo isso foi criado? Qual é o propósito final? E a resposta que a fonte nos dá vem deste versículo. A chave aqui é entender que a criação não foi uma obrigação, foi um ato voluntário, uma escolha. E o propósito? O grande objetivo de tudo que existe seria então refletir, mostrar a glória, o poder e a beleza do Criador. Isso não é só uma ideia bonita, filosófica. Tem consequências bem práticas para o dia a dia. Se o mundo material foi criado por Deus e era bom, ele deve ser aproveitado com gratidão. Estudar a ciência, nesse caso, virá uma forma de admirar a inteligência por trás da criação e até mesmo a nossa própria capacidade de criar. Arte, música, tudo isso seria um eco da criatividade do Criador. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Pensa só, se o universo não é fruto do acaso, se ele foi criado com um propósito, como isso muda a percepção do nosso lugar nele? A resposta para essa pergunta, bom, ela tem o poder de mudar tudo.